Olá, turma do 5º ano, tudo bem com vocês, turma? Espero que estejam todos bem, tá? Bem-vindos à nossa aula. Hoje nós iremos fazer a correção das revisões, a de História e a de Geografia, tá bom? Então, todos apostos, material aí, pegou a revisão e vamos corrigir e rever esses conteúdos através dessa correção, tá bom, turma? Vamos lá para a primeira questão. Nós vamos iniciar com a de História, ok, turma? Correção da revisão de História, 5º ano, viu, turma? Vamos lá. Primeira questão. Os mesopotâmicos, eles cultuavam vários deuses. E assim como os outros povos da antiguidade, eles construíram grandes templos para eles, que representavam o quê? A moradia dos deuses na terra. Com base na informação acima, é correto afirmar que a religião dos mesopotâmicos é politeísta, é monoteísta, é ateísta ou deísta. Ninguém errou essa porque vocês estão maravilhosos, tá bom, turma? Letra A. Se já está dizendo lá no início, né, o próprio enunciado já deixa claro. Eles cultuavam vários povos, né, vários deuses, tá bom? E se são vários, nós estamos falando do quê? De politeístas, ok, turma? Facinho a primeira, vamos para a segunda questão, turma, me acompanhe. Ainda na primeira questão, tá, gente? Considerado o Deus da sabedoria pelos mesopotâmicos, em que também foi tido como Deus, ninguém erra essa, da lua, da mãe terra, da água doce ou do sol. Alternativa correta é, se fosse na aula online, todo mundo ia gritar agora. Letra C, né, turma? Da água doce. Vamos lá para a próxima? Agora sim, gente, a questão 2, tá? Sobre a religião no Egito Antigo, é correto afirmar que, letra A, os egípcios não acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolveram a técnica de sepultamento no Rio Nilo. No Rio Nilo? Não acreditavam na vida após a morte. Os egípcios, gente, essa informação está o quê, turma? Erradíssima, né? Vamos para a letra B. Os egípcios, eles não acreditavam na vida após a morte e seguiam a religião monoteísta. Monoteísta, gente. Erradíssima também, né, turma? Vamos para a letra C? A religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada no Antigo Egito. As cerimônias, elas eram realizadas pelos sacerdotes a cada ano, para garantir o quê? A chegada da inundação daqueles rios, tá bom? E dessa forma, ele obter boas colheitas que eram agradecidas ao rei em forma de solenidade às divindades. É essa a alternativa correta, turma? Vamos ver o item D, tá? Não acreditava em fenômenos naturais e havia ritos e cultos aos deuses. Havia ritos e cultos aos deuses, né, gente? Mas não acreditavam em fenômenos naturais. A alternativa correta é a letra C, né, turma? Vamos para a próxima, meus amores, questão de número 3. Qual era a importância da mumificação dos mortos para os egípcios? Vimos isso demais na nossa aula, né, gente? Qual era essa importância? Eles acreditavam, né, gente, na vida após a morte. Eles acreditavam também nessa passagem. Depois que aquela pessoa morria, a alma dela fazia o quê? Iria para um tribunal, tá? E eles iam enfrentar o quê? Um julgamento. Então, era nisso que os egípcios acreditavam, tá bom? Então, ele fazia todo aquele processo de mumificação que vimos durante nossas aulas, né, gente? Morreu, tirou todos os órgãos do corpo, exceto o coração. Vimos tudo isso durante as aulas. Não eram todos que tinham condição de fazer, porque os elementos que eles usavam nesse processo custavam caro, demorava cerca de 70 dias. Vimos todo esse processo de mumificação. Vamos lá para a questão 4, turma? Observe a imagem e responda. Vamos ver a imagem. Que imagem é essa, gente? Olha só, pirâmides. No Egito, é a imagem de 2008. O que a imagem representa, gente? Acredito que ninguém errou essa questão. O que essa imagem representa? Muito fácil, né, gente? As pirâmides do Egito. Facinho, facinho. B. Com que objetivo essas pirâmides foram construídas? Era para enfeitar? Era para servir de monumento? Né? Era para atrair turistas? Era para isso, turma? Não, né? Essas pirâmides eram construídas com um objetivo. Que objetivo era esse, gente? Para servir de túmulos, né, gente? Para os corpos somente de quem? Dos faraós, tá bom? Egípcios, né? Não eram todos que iam para lá, não. Tinham que ter aquela condição financeira, como eu já expliquei para vocês, tá bom?
Vamos para a questão 5. Qual era o líder responsável pelo julgamento dos mortos nessa religião no Antigo Egito? Ah, ninguém erra essa. Era Deus Osíris, né, turma? Facinho aí, todo mundo acertou. E questão de número 6. Leia e marque a alternativa correta, né? Considerando aquela religião. Nós vamos ver quais são os livros sagrados de acordo com as religiões, tá bom? Letra A. Considerado um livro sagrado, a Bíblia é dividida entre Novo e Antigo Testamento. Que religião é essa, turma, que tem como livro sagrado a Bíblia? É o judaísmo? É o islamismo? Ou é o cristianismo? Marcaram o correto, turma? Se não marcaram, marque agora junto comigo. Vou esperar vocês marcarem, tá bom? 1, 2, 3, marcaram? Então, qual é a resposta? Cristianismo, né, turma? Vamos lá. B. Livro sagrado chamado de Torá somente pode ser aberto e lido nas sinagogas. Estamos falando de que religião, gente? É o cristianismo, é o islamismo ou é o judaísmo? Estou esperando a resposta. Não vou colocar a resposta agora. Colocaram, gente? Responderam? Vamos lá, gente. É o judaísmo, turma. Vamos para a letra C. Religião de culto a diversas divindades, entre elas Brahma e Ganesha. Qual é a religião, turma? É o hinduísmo, islamismo ou budismo? 1, 2, 3, responderam? Vamos lá conferir a resposta? Hinduísmo. Vamos para o item D. Religião que começou por volta de 610 anos com o profeta Maomé. Ele escreveu suas revelações no Alcorão. Que religião é essa, turma? Islamismo. Turma, vamos para a letra E. A filosofia religiosa está escrita em 4 livros que é chamado de Vedas. Islamismo, hinduísmo ou budismo? Responderam? Estou aguardando a resposta. Vamos lá conferir. É o hinduísmo. Vamos seguir para a próxima questão de número 7. Sobre o budismo, responda. Quem foi o fundador, gente? Como é que ele era conhecido? Ele ficou conhecido como o quê? Era Siddhartha Gautama, né, gente? Que era um príncipe. E ele ficou conhecido como Buda, né, meus amores? Vamos lá conferir a resposta? Olha lá a resposta. E ele ficou conhecido como Buda. Vamos ver? Vamos ver a alternativa C, tá? Qual o significado desse nome Buda em sânscrito? Significa o quê, gente? O abençoado é? É o perfeito, é, gente? Todo mundo iria gritar se fosse na aula ao vivo. Significa iluminado, né, turma? Vamos lá para a alternativa D. Qual é a base dessa doutrina do budista? Eles acreditam em quê? Né? Está em quê? No reconhecimento do sofrimento, né, gente? E em como superar esse sofrimento, tá bom? Vimos que ele abdicou de toda a sua vida para ele se autoconhecer, se autoentender e reconhecer esse sofrimento. Vimos toda essa história, né? A história dessas religiões. Vamos para a questão de número 8, turma. Junto comigo, me acompanha aí? Observe a imagem e responda. A questão de número 8, turma, que imagem é essa? Vamos ver a imagem. Olha só quem é, gente. Onde será que está acontecendo isso? Olha essa imagem. É Iemanjá, né, turma? Olha só, culto aos orixás, trazido por quem? Pelos africanos. Como era conhecida a religião, gente, que tinha esse culto, né? Qual é o nome dessa religião? Tenho certeza que vocês responderam. Ninguém errou essa, gente. Iorubá, né, turma? Vamos lá para a próxima? Essa revisão está muito boa. 9ª questão. A arte, a arquitetura, a literatura, a religião, as tradições, os costumes, né? Tudo isso compõe o quê, turma? A expressão cultural de um povo, ou seja, o seu patrimônio cultural. A foto a seguir retrata uma situação de desrespeito a um desses patrimônios culturais, que tem um grande valor histórico. Observe a imagem e vamos fazer o que se pede. Olha só a imagem, gente. Olha como é que está esse patrimônio. São as ruínas, né, da catedral medieval na Turquia. Por que que é importante nós preservarmos esses patrimônios culturais? Qual a importância de preservar isso? Ele conta toda a história, né, gente, de um povo. Vamos ver aqui a resposta sugerida, tá bom? Ajuda a conservar, ajuda a preservar a memória, né, dessas diferentes sociedades e a entender também as transformações ocorridas, né, na história, né, de acordo com o longo do tempo, de acordo com os anos. Tá bom? Conferida aí a resposta, turma? Vamos lá? 10ª questão.
Cite 2 exemplos de herança cultural que o Brasil incorporou de povos da antiguidade. Já foram vários, né, turma? Eu coloquei 2, mas vocês tenho certeza que vocês acrescentaram vários. Vimos durante as nossas aulas. A base do sistema de direitos penais e civis, né, do Brasil, nós herdamos de quem, gente? Herdamos da antiguidade, não foi? E o que foi mais que nós herdamos também? Alguns hábitos alimentares. Vimos isso durante nossas aulas. O arroz, né, o uso da ervilha, do pão. E vocês acrescentem aí a resposta de vocês. Conferido, turma? Tudo bem? Vamos agora para a nossa revisão de geografia, ok? Não deu para cansar, tá bom? Vamos lá? Primeira questão de geografia. Temos uma notícia. Olha só, leia a notícia a seguir. Na internet, o idoso interage e socializa mais. Isso faz bem para o comportamento dele, já que ele fica mais ativo e se integra à realidade de hoje, em que boa parte da rotina envolve a tecnologia. No Brasil, cada vez mais aumenta o número de pessoas acima de 50 anos envolvidas com essas novas tecnologias. Para o aposentado Geraldo Rocco, de 80 anos, o contato com essa tecnologia garantiu a independência dele em vários aspectos. Um deles foi em poder pagar as contas, né? As próprias contas, sem poder sair de casa, né? Bem prático, né, turma? As novas possibilidades de interação com amigos também, com familiares, aliás, representam 2 grandes impactos bem positivos, né, no contato com tablets, smartphones, computadores e etc., para fazer parte da vida desses idosos, tá bom? Vamos lá para questões referentes ao texto. Cite alguns benefícios que, segundo a notícia, a tecnologia pode trazer para as pessoas idosas, né? O texto fala das pessoas idosas, né, gente? Mas traz para todo mundo, tá bom? Porque os idosos, né, eles eram colocados bem, né, à margem da sociedade, eles eram, né, mais isolados em casa, eles não tinham essa vida ativa, né? E agora eles estão bem conectados, tá bom? Então, quais são os benefícios, turma? No texto deixa bem claro, tá bom? Eles interagem mais, eles se socializam mais, eles ficam mais ativos, eles conseguem pagar as próprias contas. E aí vocês colocam com as palavras de vocês também, tá? Conferido, corrigir a letra A, vamos para a letra B, turma. No Brasil, o número de idosos que usam a internet tem aumentado ou tem diminuído, segundo essa reportagem? Aumentado, né, turma? Aumentou muito, graças a Deus. C. Além do microcomputador, é possível acessar a internet por meio de quais outros dispositivos? Facinho, né, turma? Aí todo mundo respondeu de olho fechado. Tablet, Smart TV, né? O que mais? iPad e smartphone, ou seja, vários dispositivos nós usamos a internet. Letra D. Escreva 2 perigos que a internet pode proporcionar. Responderam? Se não responderam, pense bem rapidinho, antes de vocês escreverem. Vou dar um tempinho. Quais são os perigos que a internet proporciona, gente? São vários os perigos, né? Vamos citar aqui 2 ou 3 deles, tá bom, turma? Olha só, sites impróprios, né? Que não correspondem à idade da criança. Fake news, né, turma? Que vimos isso direto. Vício em jogos, ou seja, são vários aspectos, né, negativos. Mas nós temos também os positivos, né, turma? Quais seriam esses positivos? Não acrescentei aqui na nossa revisão, mas eu sei que vocês sabem, né, gente? A internet facilita, vimos aí, né, os idosos se comunicando, né, fazendo transferência bancária, pagando suas contas, tá? Ou seja, ele facilita muito, a internet facilita muito a nossa vida, tá? Então, nós temos vários aspectos positivos, tá bom? Que você já sabe quais são, né, gente? Serve para os estudos, para nos comunicarmos, tá bom? Vamos para a próxima questão. Observe as imagens abaixo e responda. Vamos ver que imagem é essa. Temos a imagem 1. Olha só. Ih, gente, Tupi, Rádio Tupi. Olha a imagem 2. Quem é na imagem 2? Olha só, gente, apresentando o Jornal Nacional. Já conhecemos eles demais, né, turma? Vamos ver. Letra A. Em que meio de comunicação trabalha a pessoa que está retratada nessa imagem 1? Que meio de comunicação é esse? Ele trabalha numa rádio, né, turma? Vamos ver o B. Em que meio de comunicação trabalham as pessoas retratadas na imagem 2, né? Trabalham na televisão, apresentando, né, o telejornal.
Letra C. As duas imagens mostram bastidores de dois meios de comunicação diferentes. Esses meios de comunicação, eles são coletivos ou são individuais? Explique sua resposta. Né? Dá para ver que é coletivo, né, gente? Porque ele abrange todo, né, uma grande parte de pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Quantas pessoas estavam, né, em casa assistindo TV ontem, né? Quantas pessoas estão agora, nesse momento, assistindo TV? Então, atinge várias pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Questão de número 3. Sobre a modernização da agricultura, marque as alternativas corretas. Letra A. No início da prática agrícola, lá no início, gente, lá quando o homem começou, né, a deixar de ser nômade e passar a ser sedentário, tá bom? Lá no início da prática agrícola, os instrumentos e ferramentas utilizadas eram bem rudimentares, que eram as pedras afiadas, lascas de ossos de animais, galhos de árvores. Tá correta essa informação, turma? Tá corretíssima, né? Então, marque logo ela, tá bom? Item B. Com o passar do tempo, diversas ferramentas e máquinas e equipamentos, eles foram inventados, né? Graças à tecnologia, turma. Também se desenvolveram novas técnicas de cultivo e aprimorado também aquelas técnicas e aquelas máquinas, né, antigas, né, foram aprimoradas, tá bom? Tá correta essa informação, turma? Corretíssima. Então, marcou o item A e o item B. Vamos para o item C. A modernização que ocorreu lá nessas atividades agrícolas possibilitou uma diminuição da produção. Oxe, diminuiu? Como, gente? Se os equipamentos, né, foram ficando mais modernos, né? Então, não diminuiu. Então, fez o quê? Aumentar a produção, né? Foi produzido em grande escala a partir dessas máquinas que foram introduzidas na nossa agricultura, chamada de agricultura moderna, né, turma? D. Foram criados os fertilizantes químicos para produzir mais alimentos e também os defensivos agrícolas para combater insetos e ervas daninhas e doenças que prejudicam bastante as plantações. Está correta essa informação, gente? Está corretíssima, né, gente? Opa, desculpem, gente, o item é. A modernização acarretou um aumento da oferta de emprego. Oxe, aumentou a oferta de emprego nas atividades rurais, pois diversas etapas do trabalho passaram a ser feitas por máquina. Como, gente, aumentou? Se as máquinas substituíram a mão de obra, então não aumentou a oferta de emprego, né, gente? Então, foi diminuir, tá bom? Então, falsa, né, gente? Item D, item correto, tá bom? Vamos para a questão 4. Os drones, eles são veículos aéreos, né, não tripulados, geralmente de pequeno porte. Eles são comandados à distância, né, gente, por um controle remoto, vimos aí durante as nossas aulas. Como que eles são usados na agricultura? Né? Eles são usados para quê e de que forma? Eles coletam imagens, né? Essas imagens de grande resolução, eles são capturam os vários dados referentes àquela agricultura, tá bom? Essas imagens são analisadas, né, e vão desenvolvidas especificamente para a agricultura. Fornece também o quê, gente? Informações para o agricultor controlar toda aquela produtividade, tá bom? Então, são bastante usados hoje. Questão 5. A tecnologia de informação também está presente na pecuária, né? Vimos a evolução na agricultura, vimos a evolução, né, desses equipamentos na pecuária e também no extrativismo, né, turma? Então, brincos com chips são colocados nos animais para rastrear o rebanho. Olha que moderno, turma. Olha só aí, o gado aí com chip. Todo mundo pode ter acesso a essa tecnologia, turma? Não, né? O pequeno pecuarista, ele não tem condição financeira, né, gente, para custear toda essa tecnologia. Que informações sobre o animal podem ser obtidas através desse chip? Várias informações, né, gente? O peso dele, vimos isso durante as aulas, né? Toda a vida dele, a identificação desse animal, os dados de vacina, qual foi a última vacina, né? Ou seja, a produção dele, produção de leite, se ele está produzindo, ou seja, dá para ver toda a vida desse animal. Moderníssimo, né, turma? Vamos prosseguir para a nossa próxima questão, questão de número 6. O processo de mecanização no campo, associado a fatores históricos conjunturais, permitiu que se expandissem essas atividades produtivas no campo para diversas áreas, tá? Diversos lugares do país. Tal fator
colaborou para o avanço da fronteira agrícola e permitiu uma maior integração geoeconômica de determinadas regiões do território em relação aos principais centros comerciais. Em termos estruturais, uma medida necessária para garantir essa expansão econômica e a interação territorial do interior do Brasil foi, vamos ver as alternativas, a redução de impostos sobre grandes produções agrícolas? Não, né, gente? Não é uma resposta que poderia ser correta, mas de acordo com o enunciado da questão, não tem a ver, né, turma? A melhoria e crescimento dos meios de transporte? Opa, pode ser, né, turma? Por quê? Porque está dizendo que ele era levado, né, integrado para outras partes, né? E como era que esses produtos chegavam aos outros lugares? Eles eram transportados, tá bom? Então, a melhoria e o crescimento dos meios de transportes. Vamos ver a alternativa C, tá? Aumento das linhas de crédito para pequenos agricultores. Os pequenos agricultores, gente, eles tinham até medo de fazer esses empréstimos, né? De não conseguir arcar com esses empréstimos que, como durante as aulas eu falei para vocês, os juros são altos, os bancos cobram juros altíssimos, tá bom? Então, está descartada o item C. O incremento de incentivos públicos e privados para sistemas alternativos de agricultura, acredito que não condiz também com o enunciado, tá bom? Uma maior adesão a pautas de reivindicações dos movimentos sociais do campo, né? Também não, né, gente? Então, alternativa correta, item B, tá? Melhoria e o crescimento dos meios de transporte, porque são os meios de transporte que levavam todo, né, esses produtos, né, que eram feitos, né, na agricultura, no campo, para as cidades, tá bom? Vamos para a questão 7. O uso de equipamentos modernos na agricultura gerou uma série de debates, dividindo opiniões acerca da produtividade e dos impactos gerados pela modernização. Sabendo disso, aponte um impacto negativo e um aspecto positivo da mecanização. Gente, eu tenho certeza que essa daí vocês responderam rapidinho. Diminuiu, né, o negativo diminuiu a oferta de trabalho no campo e possibilitou também um grande aumento da produção. Então, negativo, diminuição do trabalho, né? O desemprego. Pode colocar desemprego nas palavras de vocês, tá bom? E o positivo foi o aumento da produção, né, gente? Produção em grande escala, né, em um tempo mais curto também, era mais rápido ainda para produzir e colher aquele alimento. 8ª questão. Leia a frase. Olha a frase. A modernização de técnicos e equipamentos utilizados na agricultura e pecuária beneficiou igualmente todos os agricultores e pecuaristas. Igualmente, gente. Olha esse nome, igualmente, grifem esse nome, turma. Essa afirmativa está correta? Explica a sua resposta. Não está correta, né, turma? Não foram beneficiados igualmente. Obviamente que aquele pequeno agricultor, ele não conseguia, né, ter condição financeira para comprar todos esses equipamentos, tá bom? Olha aí a resposta, coloco as palavras de vocês, tá bom? Porque nem todos tinham recursos financeiros para adquirir tecnologia e equipamentos, né, pois geravam um custo bem elevado, um custo bem alto. Podemos ir para a 9, turma? Compare as fotografias a seguir. Vamos ver as imagens a seguir. Imagem 1 e imagem 2. Olha o que nós temos na imagem 1, né? Nós temos uma produção artesanal, né, gente? De vaso de cerâmica, lá no município de Belém. Temos aqui também muito no nosso estado do Piauí, né, gente? Olha só, o item 2 é uma linha de montagem, né, de uma fábrica. A imagem 2, vamos ver as questões. Que diferenças você pode perceber entre esses dois modos de produzir, né, mercadorias? Nós estamos falando de quê? Da produção, né, gente? Das fabricações, que foi modificando ao longo dos anos. Na foto 1, a produção é artesanal, né, turma? O trabalhador utiliza instrumentos simples e ele realiza todas as etapas da produção. Na foto 2, na imagem 2, a trabalhadora participa de apenas uma parte, né, desse processo de fabricação do motor e os robôs realizam a maior parte do trabalho. Vamos prosseguir para a questão 10. O uso de equipamentos na indústria para realizar trabalhos sem interferência humana é denominada de, sem a interferência humana, automatização industrial, automatização mecânica ou automatização manual. Qual é a resposta, gente? Moleza, né, gente? Sem a presença humana é industrial, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão de número 11.
As formas de produzir os bens necessários, eles foram se transformando ao longo dos anos, né, ao longo dos tempos. Leia as informações e escreva que nome recebe cada forma de produção. Olha só. Lá na letra A, o artesão, ele era um trabalhador que ele produzia os bens um a um, né, em uma pequena oficina que era na própria casa. O trabalho era feito com ferramentas bem simples e dependia muito da habilidade daquele artesão. Que forma de produzir é essa, gente? É industrialização aí? É o artesanato? É manufatura? Como é que a gente chama isso? Artesanato, né, turma? Vamos para o item B. Nessa etapa de produzir, a divisão do trabalho aumentou, né? E os trabalhadores, eles deixaram de participar de todas aquelas etapas da produção. Com a utilização de quê? De máquinas, passou a se produzir uma quantidade muito maior e as mercadorias também eram produzidas, tudo isso em menos tempo. Nós estamos falando de quê, gente? Nós estamos falando da indústria moderna, né, turma? Vamos para o item C. O trabalho deixou de ser familiar e doméstico. E aí começou a existir a divisão do trabalho. Aqueles pequenos artesãos que trabalhavam lá na sua casa, lá no quintal de sua casa, eles começaram o quê? A contratar ajudantes para realizar a etapa do trabalho, que passou a ser realizado em grandes oficinas, né? Já que não dava mais para ficar no quintal de casa, já que eles começaram a contratar pessoas, né? Então, nós estamos falando de quê? De manufatura, ok, turma? Vamos para a 12ª. Sistema de produção industrial no qual os trabalhadores são dispostos numa sequência, de modo que o produto vai sendo elaborado ao passar por eles, por meio de operações que são sucessivas. Pode ser instalada sobre um sistema de esteira rolantes, né, no qual as operações efetuadas têm um tempo preciso para ser realizada, ou sobre uma grande mesa móvel, em que cada trabalhador sucessivamente executa uma etapa, né, daquela produção, da etapa daquele produto, final daquele produto. As informações apresentadas referem-se ao quê, gente? Imagine só, né? Está sendo produzido, está passando ali, né, aquela máquina com aquele produto e cada um vai realizando a sua etapa de trabalho. Nós estamos falando de linha de montagem, nós estamos falando de formas de venda, ou nós estamos falando de linhas de ideias? Ah, Maria, gente, muito óbvio, né, gente, a resposta? Letra A, né, turma? Muito bem, turma. Corrigimos a nossa revisão? Graças a Deus, terminamos, concluímos, tá? Então, estude para as provas, tá? Tenham cuidado, gente, na hora de fazer essas provas, por favor. Temos dificuldades, recebemos provas sem nome do aluno e sem a sala dele. Aí fica difícil da gente saber de quem é a prova, tá bom? Então, cuidado na hora da prova, tenha bastante atenção e estude. Até a próxima aula.